Meus irmãos, nessa manhã a gente inicia, podemos dizer assim, o último bloco de estudos sobre o oitavo mandamento. Nós dizemos o último bloco porque nós vamos começar a estudar os pecados proibidos no oitavo mandamento. Essa é a pergunta 142 do Catecismo Maior, a pergunta é a seguinte: quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Os pecados proibidos no oitavo mandamento, a resposta é: além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo de homens, a recepção de qualquer coisa furtada, o tráfico fraudulento, pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em administrar os negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, todo o cerco injusto de propriedade e despejo de inquilinos, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o defraudar nós mesmos o devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Listados 26 pecados proibidos. Evidentemente, os irmãos já devem ter notado, percebido que nos deveres a gente acaba já vendo os pecados, né? Porque aquilo que no mandamento, aquilo que é expressamente proibido, né? Ou aquilo que é aquele dever, aquilo que é expressamente devido, o inverso é expressamente proibido. Então, evidentemente, muitos desses pecados nós estudamos, mas nós vamos fazer estudos com um quantitativo desses pecados, evidentemente, e a metodologia é aquela que nós continuaremos vendo. Lemos o versículo bíblico que aponta o pecado e fazemos um breve comentário sobre ele. Mas hoje, nós desejamos, numa palavra inicial, né, numa introdução aos pecados, fazer uma abordagem geral, digamos assim, desses pecados. Uma visão mais ampla, né, ou uma perspectiva ampla, e depois a gente vai, de maneira específica, nos versículos. Agora, como já dissemos, a gente já viu os deveres, fica bem mais tranquilo conhecer os pecados, porque nós já refletimos, nós já nos aprofundamos nesses deveres. Logo, irmãos, que a gente faz a leitura do mandamento, é evidente que há pecados que claramente são deduzidos. Por exemplo, o furto e o roubo. Quem é que sabe qual a diferença de furto e de roubo? Só não vale Zaqueu, mas pode ser os que estão estudando para ser Zaqueu também, ou para ser policial militar. Qual é a diferença? Vamos fazer assim, Abraão, o que é um furto? Então, é você tirar algo de alguém, o furto, sem ameaçar nem agredir. Pode ser assim? Não é? E o roubo é o quê? É sob isso.
sob uma ameaça, sob uma agressão, porque ninguém toma algo de outro, tomar em si, sem, sem ser dessa forma, né? A não ser que vai ser dado, então não é roubo, aí vai ser um pedido. Mas se alguém o faz sobre agressão ou ameaça, retirando da pessoa aquilo que lhe pertence, então isso é um roubo. Então, evidentemente, quando diz assim, não furtarás, tanto o não furtar está incluído o furto como o roubo, né, Zaqueu? Os dois estão incluídos. Então, isso é muito natural. Mas também muitas outras coisas, né? O arrombamento, a invasão de domicílio, o desvio de dinheiro, a receptação de roubo, usar ou tolerar pesos e medidas adulteradas, tudo isso é claramente um atentado, é um pecado contra esse mandamento. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito, que é uma tristeza tremenda. Vê muito isso acontecer, que as pessoas elas acreditam que não são ladrões. Mas na hora que algum veículo com carga tomba, sofre um acidente na estrada, normalmente não sobra nada da carga. Não é assim, irmãos? E isso é terrível, né? Porque é você furtar da pessoa num momento de desgraça, né? Quer ver pior? Acidente de carro. Quando a pessoa sofre um acidente de carro, e nós vivenciamos isso aqui há um tempo atrás, aqueles que sofrem um acidente, eles, além de se preocupar com a situação, com a vida deles, eles têm que se preocupar com o carro que está lá, o resto do carro. Porque as pessoas vão, normalmente, até o veículo, e tudo que puderem tirar do carro, eles tiram. E esses, irmãos, não são bandidos como bandidos de carteirinha, obrigado, mas sim as pessoas comuns do dia a dia, aquelas que andam na rua, aquelas que a gente cumprimenta, aquelas que a gente fala com ela, às vezes até nossos vizinhos. Eles não só fazem isso, mas até chamam para participar. Muito bem. O Zaqueu citou, né, um ditado popular que diz que a oportunidade faz o ladrão. Isso é atentado, irmãos, contra o mandamento. Quando alguém sofre um acidente, você tem que minimizar o prejuízo dele, não é aumentar o prejuízo, não. Então é terrível. Você vê nesses momentos, nessas situações, claramente, o que está no coração do homem, o pecado, a depravação, ela vem de maneira muito forte. Então, furtar, roubar, subtrair, invadir, desviar dinheiro, receptar, roubo. Você vai no supermercado, vai no mercadinho, vai na feira, é um preço. De repente, chega alguém com um produto com um preço bem abaixo, vendendo. E você, evidentemente, você vai desconfiar. Você deve desconfiar. Por que essa pessoa está vendendo tão abaixo do preço? Bom, pode ser que ela esteja necessitada, pode ser que ela esteja precisando e ela baixou muito. Mas quando isso não acontece, você deve perguntar. Por quê? Para não cometer esse pecado, porque aquilo que você está comprando pode ser
receptação de roubo. E os irmãos, possivelmente os irmãos saibam, mas é bom também destacar que você é enquadrado na lei, viu? Quem roubou vai ser penalizado e quem recebeu o roubo, quem comprou, também. Essas atitudes, irmãos, são consideradas erradas não apenas pela palavra de Deus, mas pela revelação natural de Deus. Agora, é bom destacar que nos nossos dias, essa questão do direito natural, do dever, eu diria assim, do dever natural, ela está sendo relativizada. E isso tem tudo a ver com a pregação de noite, viu? Aquilo que a gente está estudando sobre a lei de Deus, hoje de noite, os irmãos vão entender a importância mais ainda da lei de Deus, ou das leis em si, ou porque Deus deixou as leis. Por que é que Deus deixou leis? Para normatizar o homem, a relação do homem para com o homem e a relação do homem para com Deus. Os irmãos vão entender mais ainda, porque a Bíblia vai se completando. Hoje, o direito natural está sendo relativizado. O direito à vida, por exemplo, que deveria ser a coisa mais preservada, mais cuidada pelos homens, é relativizada. Então, se o direito à vida, irmãos, é relativizado, imagine os outros. Pecados têm sido tolerados e incentivados. Basta você justificar. Mas essa justificativa vem a partir de que bases? Não são bases bíblicas, de forma alguma. Por exemplo, para fins políticos, muitos defendem até o sequestro e a manutenção de pessoas em cativeiro. Já imaginou? Defendem. Não porque aquele governo tal, ele é um governo maligno, violento, ele mata tal as pessoas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá e nós vamos sequestrar algumas, porque ele prendeu injustamente alguns dos nossos, e nós vamos pegar aqueles dali e nós vamos negociar a soltura um pelo outro. E se justifica. Isso, irmãos, é atentado contra o mandamento. O tráfico e o sequestro de seres humanos é um pecado cometido contra este mandamento. Usar os seres humanos como mercadorias, por exemplo, na escravidão, no trabalho forçado. Isso é pecado contra este mandamento. Além de ser pecado contra o não matarás também, né? A escravidão, a opressão, como determinadas pessoas são tratadas, atenta contra a vida delas. É normal que os anos de vida delas sejam abreviados, porque elas são levadas à exaustão no trabalho, com pouco descanso, pouco tempo de descanso, alimentação, comer e beber de maneira muito regrada, muito limitada, sem os devidos nutrientes. Qual é o normal? A pessoa adoecer, né? Morrer mais rápido, envelhecer de forma mais rápida. Tudo isso, irmãos, são quebras do 8º mandamento. Os irmãos podem ver em países de regime totalitário, como ainda temos aqui na nossa era, como Coreia do Norte e China, e no passado ocorreu na extinta União Soviética, pessoas submetidas a trabalhos forçados, né? Ainda hoje. E tem gente, irmãos, que defende esse tipo de governo altamente maligno, atentado contra a vida humana. São relatos aqui, Ramon está falando de relatos de situações que é um atentado contra a dignidade, a vida humana. É no caso de pessoas que conseguem fugir, algumas poucas que conseguem fugir da Coreia do Norte e caem na China, né, que é o caminho de ir. E lá elas têm um tratamento absolutamente desumano, que não se dá nem aos animais.
são mais bem tratados do que os seres humanos. E há pessoas que defendem esses regimes nos nossos dias, com toda a informação que nós temos. Mas eu queria destacar uma coisa, irmãos, no momento introdutório, além, evidentemente, de tudo isso que nós estamos mostrando. Os irmãos estão vendo que a lei de Deus ela vai nos ajudando a nos posicionar com relação às questões da nossa vida, do dia a dia. A lei de Deus não é somente, já disse aos irmãos aqui, que serve aqui para a igreja, para o culto, para o momento de culto, para a gente ter um relacionamento um com os outros, com os irmãos, e depois que sai daqui, aí é outra história. Nós nos guiamos por outras leis, outros princípios. Não é assim, não. De forma nenhuma. A lei de Deus é quem nos ajuda a enxergar o mundo como ele é e nos dá a sabedoria de nós nos conduzirmos de forma adequada neste mundo, amando o próximo, amando a Deus e amando o próximo. Como é que as pessoas falam tanto em amor lá fora e concordam com regimes onde as pessoas escravizam as outras, governos que submetem as pessoas a trabalhos forçados porque pensam diferente deles? Na verdade, eles não condenam muitas vezes só a pessoa, não. Para poder controlar mais ainda, muitas vezes, se fosse só com a pessoa, não surtisse tanto efeito, mas ele oprime, ele diz, vai ser você e toda a sua família, vão ser submetidos a trabalho forçado. Não é assim, João? Porque a pessoa pode ter uma coragem tal, né, que entregue sua vida por uma causa. Isso é normal, somos mártires. Mas muitas vezes a pessoa não quer que a sua família pague o preço. Mas eles colocam, é você, presta atenção, é você. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, irmãs, filho, filha. Todos eles também vão sofrer. Isso é um atentado, irmãos, contra esse mandamento. Olha só, não furtarás. Não furtarás. Como eu disse aos irmãos, muitas vezes a quebra de um pecado está ligada ao outro também. Porque um abismo chama o outro. Mas há uma quebra desse mandamento aqui, irmãos, que é muito sutil. E eu também quero trazer aqui à tona para os irmãos, nesse momento introdutório. Porque nos nossos dias, eu posso dizer, irmãos, que é uma forma institucionalizada de pecado contra esse mandamento, que se dá por meio das propagandas comerciais veiculadas em todo tipo de mídia. Porque nessas propagandas há desonestidade, há formas de ludibriar as pessoas. E, irmãos, muitos crentes, mas muitos que se dizem crentes estão participando dessas coisas. Elas não só estão aceitando a mentira, como também estão mentindo quando participam de determinadas peças, propagandas, quando vão anunciar seu próprio produto para a venda. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos seguir o padrão do mundo, porque nós somos, evidentemente, muito influenciados, mas daí a palavra de Deus que nos faz refletir e nos faz ver qual é o caminho, qual é a direção que nós temos que seguir. Observem, as propagandas, elas normalmente se dão por pessoas, quem normalmente é contratado para fazer uma propaganda? Quem é? Hein? João disse os tampa, né, no popular. São as pessoas o quê? Famosas, os conhecidos. Os desconhecidos não são chamados, não é? Anunciam produtos. Quando eles vão anunciar um produto, normalmente ele anuncia como sendo o melhor, que esse produto tem vantagens únicas, coisas especiais que a concorrência não tem. E as empresas de marketing preparam um roteiro cheio de exageros, insinceridades, meias verdades para ludibriar o consumidor. O objetivo é vender
o produto. Personalidades, pessoas da alta sociedade incentivam o uso de produtos, irmãos, que eles sequer usam, não tem na casa deles, não. Não se engane com isso. E observem, prestem bem atenção. Dificilmente o produto a ser vendido é classificado como bom. Você dificilmente vai ver uma pessoa vendendo um produto dizendo que é bom. Ele não é bom, ele normalmente é incrível, fantástico, magnífico, o único. Que se você usar, porque qual é a ideia? A ideia é vincular aquela pessoa famosa ao produto. Porque se você usa, você vai ficar igual a ela. Se for um produto de beleza, você olha para o produto, mas olha para a pessoa que é escolhida, porque ela reflete o perfil de beleza aceito, né, pela sociedade. Se você usar aquele produto, você vai ficar tão bonito quanto aquela roupa e etc e tal. Inclusive, a gente era, quem não fumava, mesmo que não fumasse, era classificado como fumante passivo, né? Porque a gente inalava a fumaça, não é? Mas é isso. Como Zaqueu destacou, olha, vocês têm que prestar bem atenção, principalmente os mais jovens. Tudo aquilo ali é pensado, muito bem pensado. A situação da propaganda, o que eles vão mostrar, o cenário. Os meninos têm estudado aqui, Ruth, Ramon, que desenha tal, e vê essas questões, eles analisam as cores, irmãos, as cores das roupas, do cenário da casa, por exemplo, do ambiente onde vai passar a propaganda. Aquilo não tem nada aleatório, é tudo pensado para levar você a ter aquele sentimento, a você ter uma receptividade maior possível para aquele produto. E eu estou querendo dizer, irmãos, isso não significa que a beleza, a estética deve ser rejeitada, não, descartada, não. Mas aquilo dali não é feito por causa disso. Esse não é o objetivo principal. Não é a beleza, não é a estética. É induzir, presta atenção, na grande maioria das vezes, não estou generalizando tudo e todos, mas é para você receber de bom grado aquele produto da melhor maneira possível. Todas as vezes que uma publicidade é preparada para produzir na mente das pessoas uma impressão diferente da verdade sobre as características daquele produto, isso é pecado. Nenhum produto pode ser anunciado como o melhor sem que haja comprovação e seja demonstrado isso. Eu vou repetir. Nenhum produto pode ser propagandeado como o melhor sem que haja uma comprovação verdadeira do que é. Pode ser um picolé vendido no mercadinho da esquina, até um helicóptero. Se você disser que ele é melhor, você tem que comprovar que ele é melhor. Você tem que mostrar que ele é melhor. Eu sei que as leis, nesse sentido, algumas têm até avançado bastante. Se esses irmãos virem, em algumas embalagens de produtos, tem uns asteriscos. Aí ele bota 20% mais eficiente. Aí embaixo ele diz, agora é bem pequenininha a letra, tá certo? Você tem que se concentrar, 20% em relação a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A grande maioria nem lê, irmãos. Aquilo ali está lá, ó. Hein? Sim. Como todo leite é rico em cálcio, né? É a mesma coisa do ômega 3, rico em ômega 3.
Também tem isso. Isso, alto teor de açúcar. Tá. O que é que isso tem a ver diretamente com os irmãos? Bom, para não se iludir, eu sempre advirto em casa, aí chega, normalmente, né? Mamãe Simone, está em promoção. Só porque tem um nome na plaquinha, promoção, não quer dizer que está em promoção, não. Eu digo logo. Olha, disse que está em promoção. Está certo. Em promoção com relação a quê? Quanto era antes? Você sabe quanto era antes? Eu não vou dizer o nome, porque isso aqui não importa. Tem uma granja aqui, não é granja, é um local onde vende ovos, que desde que eu compro lá, as plaquinhas, sempre, todas as placas têm o nome promoção. Eu não sei qual é o preço normal, porque sempre está em promoção. Sabe o que é que significa, irmãos? Aqui isso é propaganda enganosa. Isso é mentira. É aquilo que a gente brinca, né? É a metade do dobro do preço, né? É. Aí, sim, mas o que é que isso tem a ver com os irmãos? Os irmãos, se tiver comércio, se não tiver comércio, se vende produto ou não vende produto, por prática, né? Qualquer coisa que a gente vai anunciar e vai dizer, a gente não pode colocar nenhum adjetivo, nada que você não possa comprovar. Que você não possa dizer que realmente é bom. Principalmente, fazendo comparação com a concorrência, sem uma comprovação, sem você dar minimamente informações, dados, que comprove que aquele produto é melhor por conta daquilo. Muitos crentes contratam, que tem ou estabelecimento comercial, ou vende produtos, contrata o pessoal para fazer a propaganda, e o pessoal bota, olha, o melhor mercadinho. Como você pode comprovar que o seu é o melhor? A pergunta é, como você pode comprovar que ele é melhor? Ou ele é melhor em quê? Em tudo? Você não pode fazer essas propagandas superlativas, porque você não tem como provar. É muito comum aqui, a gente vive no interior, né, irmãos? Com a comercialização de sabonetes, elixir, dentre outras coisas, se aproveitar do conhecimento popular, do senso comum. Pega principalmente as senhorinhas, viu, irmanita? Contém, me diga o nome de um esqueci agora, irmãos. Tem uma plantazinha aqui, parece que serve para tudo no mundo, hein? O Ora Pro Nobis esse é mais moderno. Tem outro, babosa, é isso mesmo, muito obrigado, era isso que eu estava dizendo. Qualquer coisa que vender para o pessoal idoso, que disser que tem a babosa, ele compra. Babosa é bom para tudo. Aí a pessoa se aproveita desse conhecimento popular e vai vender o produto dele. Porque tem babosa, ele diz que... Porque a babosa, preste atenção, por que eu estou dizendo isso? Porque a babosa tem propriedade que serve para isso, não significa dizer que aquele produto vai atingir tudo. Você tem que ter comprovação que ele... Mas quando as pessoas vendem, elas vendem utilizando esse conhecimento, né, ou essa informação do senso comum, e aí isso está errado. Composto lácteo. Antes a gente comprava no supermercado, por leite condensado era composto lácteo. Aí vem, né, normalmente o pessoal está apertando e procurando fazer com que as empresas elas discriminem melhor os produtos processados, para que você saiba disso. Senão, o que é que vai acontecer? Quem é que
Quem é da gente que ia descobrir realmente, saber a diferença entre leite condensado e composto lácteo? Que se tem a mesma textura, tem o mesmo sabor. Não tem, não, irmão. Tem. Agora, evidentemente que quem trabalha mais com isso, não sei o que, aí tem uma coisa mais aguçada, vai pegar e vai dizer, não, tem alguma coisa diferente um pouquinho aqui e tal. Vai olhar a tabela nutricional e vai identificar problemas. Aqui a gente já viu, a gente vai no supermercado e alguns leites em pó têm um alto índice de sódio, de sal, altíssimo. Tem uns até que afeta o sabor, você acha estranho o sabor e tal. Sem avisar, tudo isso, irmãos, é pecado contra o 8º mandamento. O que é um dos mais difíceis de você identificar, às vezes, é o que Ramon está dizendo, é no papel higiênico, porque eles baixaram o rolo de 30, o padrão é 30, era 40, né? E agora é 20. Tem muitos de 20, e para você fazer o cálculo, amigo, não é assim tão rápido, não é tão fácil, porque vem uns pacotes com muitos e tal, e tal, e tal. É claro que você tem um padrão de pacote de 20 e um pacote de 30, mas chega lá, rapaz. Mas, irmãos, o que eu estou querendo mostrar, irmãos, tudo isso é forma de furto. E o que é que está acontecendo, irmãos, é que a gente vive numa sociedade de ladrão. Infelizmente, irmãos, é cada um procurando um jeito mais habilidoso de enganar o outro. E o crente não pode entrar nessa, de forma alguma. Olha, outra coisa, invasão de terras e sua ocupação. Proibido, irmão, na lei de Deus. Muitos usam o pretexto da função social da terra. Essa função social da terra, irmãos, é uma lei de 1964, lei 4.504. Aí o pessoal se aproveita. Essa lei tem ela diz o seguinte, que a propriedade da terra tem que desempenhar integralmente a sua função social. Aí diz qual é, tem uns itens, não vou ler aqui para os irmãos. Aí o pessoal se aproveita disso e vai invadir a terra dos outros. Irmãos, a Bíblia é terminantemente contra. A gente tem a referência dos princípios do Antigo Testamento, em que inclusive Deus, para que diminuísse, para que não houvesse tanta desigualdade entre as tribos e diminuísse um se aproveitar do outro, instituiu a lei do levirato. Quando uma mulher ficasse viúva, né, ela não se casasse com alguém de outra tribo, se casasse da mesma tribo e viesse um parente, para que aquela propriedade não saísse do domínio. Por que Deus se preocupava com propriedade, irmãos? É bom a gente pensar a respeito disso. Era a desigualdade. Ele mandou que o povo cuidasse um dos outros. Ou vocês sempre vão ter pobres, mas você tem que acudir os pobres. Instituiu o ano do jubileu, que quando chegasse naquele ano você devolvia a propriedade para o outro. Ora, se era daquele jeito, irmãos, imagine hoje em dia o pessoal quer tomar a propriedade dos outros. Lá em Deuteronômio 19,14 diz, não mude os marcos. Os marcos era a demarcação das terras. A terra, irmãos, pertence a Deus e Ele dá a quem Ele quer. Não tem esse negócio não, a pessoa dizer, fulano tem demais, cicrano tem demais, eu vou lá e vou pegar um pedaço, eu vou forçar de alguma maneira, né, o governo, por meio da lei, essa pessoa distribuir, porque isso não é justo, não sei o que, usar esse tipo de argumento, ou qualquer um outro, irmãos, isso está errado. Não vamos concordar com essas coisas, porque a lei de Deus discorda disso. Agora nós estamos vivendo tempos de alta dos preços, né, e inflação. O pobre está sentindo mais agora porque itens do seu dia a dia estão caros. As pessoas muitas vezes não percebem o aumento das coisas, eles só vão perceber quando determinados produtos que ele usa diariamente é que ele sente. É como
a gente citou, às vezes quando vai subindo assim, mas aos pouquinhos a pessoa não sente não, né? A gente não sente, mas foi aumentar logo que o café do brasileiro. As pessoas estão dizendo está tudo mais caro, mas já estava aumentando, né? Só que agora ele acabou de sentir mais. Só que teve uma época, irmãos, os mais jovens não passaram por isso, que no nosso país nós vivemos uma hiperinflação. E por que eu estou dizendo isso? Porque na hiperinflação houve controle de preços. O governo tentou controlar os preços. E quando isso aconteceu, muitos comerciantes não estavam colocando os produtos à venda nas prateleiras para forçar o aumento de preço. Porque o governo estava controlando, ele não podia aumentar, era preço tabelado. Lembra disso, irmanita? Era um preço tabelado. Mas aí o que é que o pessoal fazia? Como é que, rapaz, esse preço aí, e a inflação e o governo tentando controlar artificialmente? Isso aí é um controle artificial, tabelar os preços. Isso está errado também. Mas o que é que o pessoal fazia? Segurava o produto, não botava na prateleira. Não tem. Às vezes vendia escondido, com ágio, e segurava, ou então para o preço subir. Irmãos, tudo isso é pecado contra esse mandamento, viu? Tudo isso é pecado contra o mandamento. Isso eu estou falando do mercadinho, supermercado, mas fica bem pior quando é usado por grandes empresas que fazem isso. O monopólio é errado. Em que sentido? De que você fazer o controle, né? Tanto o monopólio como o oligopólio, no sentido de você controlar as coisas. Às vezes você tem uma situação de monopólio, que é permitida, eu vou mostrar isso aos irmãos. Mas quando é para limitar o acesso das pessoas àquele produto de modo a determinar os preços, isso é pecado. Nós vivenciamos isso na pandemia. Tudo aumentou na pandemia e o motivo era a pandemia. Acabou a pandemia, baixou os preços, voltou ao normal, isso é pecado. A indústria automobilística, por exemplo, a desculpa era, está faltando chips por causa da produção de semicondutores. Está certo. Acabaram as restrições. Eu pergunto, o que aconteceu com os preços do carro? Baixaram para os níveis que era antes? Para o nível que era antes? Não. Porque agora o mercado foi se regulando, porque começa a sobrar carro novo e o mercado de usado, e vem aquele jogo de mercado, mas as montadoras não voltaram aos preços que era antes. Você lembra, Zaqueu? Se voltou, não voltou nada. Agora um dos carros que ninguém mais chama de carro popular, porque não é popular, o preço de um carro, eu acho, né? Me corrija se eu estiver errado, mais barato que se vende numa concessionária um carro novo, está na casa dos 70 mil reais. E eu não vou dizer nem qual é o carro, para não, né? Que é uma latinha, é uma lata, tem um motor, uma direção, 4 pneus, você freia e acelera, e passa a marcha. Que é um absurdo aquele dali. Naquele preço é algo. O que é isso, irmãos? Isso é pecado. Então nós vivemos num mundo de roubo. E o crente não pode entrar nessa, não. Eu não estou falando isso aqui para os irmãos ficarem indignados. Eu estou mostrando para os irmãos, o mundo jaz no maligno de todo jeito. Agora, e o pastor falou assim, não, tem uma questão de monopólio que é certa. O que será, pastor? Por exemplo, se você, porventura, fizer uma pesquisa, se você estudar, desenvolver um produto, você pode patentear esse produto. Porque existe a lei das patentes. Porque você descobriu, porque você desenvolveu. E só tem você. Bom, você conseguiu fazer isso. Quando é que isso é pecado? Quando você pega isso, essa exclusividade,
para explorar o próximo. É pecado. Acontece muito, irmãos, com medicamentos. A indústria farmacêutica descobre, algum tipo de substância, de remédio que serve para determinadas coisas. E ali eles sabem como explorar a população. Por quê? Porque eles sabem que produzindo em larga escala, o custo de produção cai. Evidentemente, o que é que eles fazem? Eles deixam o preço lá em cima. Só eu tenho. Isso é o quê? Usura. Exploração do próximo. Não significa dizer que a pessoa não tem que ganhar, não. Você tem que ganhar. Foi você que descobriu, você estudou. Ganhar bem. As coisas, irmãos, esse tipo de coisa é que deveria ser estimulado no mundo, na nossa sociedade. Pessoas que estão pesquisando, buscando soluções para melhorar a sociedade. Essas pessoas é que deviam ser valorizadas. Não é um jogador de futebol que faz o gol e ganha aquele. Não são todos, são poucos, a gente tem que dizer. Não é um artista, irmãos. Eu acho um absurdo. A pessoa faz um show. Passa 2 horas cantando com um grupo dele e ganha milhares e milhares de reais. E as pessoas ficam malucas. Viajam para ir nesses shows. E quando é com relação às autoridades, os prefeitos principalmente, eles ficam pressionando para o prefeito contratar só artista caro. Porque quando é um artista bom, mas dali ele sei que aquela festa não vai prestar, não. Se for da região, cantor da região é só para abrir o show principal. O princípio bíblico, irmãos, que nós vamos estudar aqui nesses pecados, é nós atentarmos contra a quebra desse mandamento. Agora eu quero destacar uma coisa, eu sei que desci para o final, mas toca muito. É o seguinte, toca muito as nossas vidas e muitos cristãos, inclusive, têm dúvidas com relação a isso. Preste bem atenção. Sabe o que é? É o jogo dissipador. O que é o jogo dissipador? O Catecismo Maior define o jogo dissipador como as formas de jogos de azar que envolvem a tentativa de enriquecer, ganhar dinheiro ou ganhar algum prêmio, ganhar algo, sem dar algo em troca equivalente. O jogo de azar, irmãos, é pecado. Aí eu vou dizer que jogos de azar são esses. São o quê? Máquinas caça-níqueis. Que os irmãos sabem, Aquela maquininha que você bota o dinheiro, aperta um botão, puxa uma alavanca para dar uma combinação e você ganhar dinheiro. Hein? Bota a alavanca, cruza os dedos e esperando que você tenha sorte. Mas, não, pastor, mas esse negócio não dá certo, não. Jogo de baralho, até pecado, o pessoal diz, jogar baralho é pecado, ficha, dominó apostado errado, Você brincar dominó não tem nenhum problema, não. Jogar dominó, não. Jogar cartas, irmãos, um jogo de cartas não tem nenhum problema, não. Agora, na hora que você coloca dinheiro ali no meio, sim. Por quê? Porque quem ganha, olha, não se escandalize, não. Isso é a Bíblia. Quem ganha é ladrão. E quem perde é desperdiçador do dinheiro. Está desperdiçando seu dinheiro. Deus não nos deu recursos para isso, não. Aí, não, pastor, mas essa máquina caça-níqueis, essas coisas de jogar apostado,
Eu não faço nada não, loteria, jogar na loteria, Mega Sena, não sei o quê, de jeito nenhum. Olha, corrida de cavalo, corrida de não sei o quê apostado, é errado. Mas isso aí, pastor, eu não faço não. Agora, tem um bingozinho que eu participo, tão bom, um bingo. As pedinhas, botar as pedinhas lá. É errado, irmão. Bingo eu também não gosto não. Agora, e uma rifazinha? Veja, esse é o começo. Eu sei que é bem inocente. Há formas melhores de você fazer esse tipo de brincadeira. Há formas melhores de você brincar. O princípio do bingo, o princípio da rifa, é você dar um valor pequeno e esperar ganhar alguma coisa maior. Sim, mesmo assim, as cartas, a Ramon está falando que as cartas você tem que ter habilidade, usar a mente, né? Analisar e tal. É um exercício mental. Mas na hora que você bota alguma coisa para ganhar, você está defraudando o outro. Não adianta. Você tira do outro. Alguém vai ganhar, que normalmente é o quê? São poucos, e a maioria, quase todo mundo vai perder. Brinca de outro jeito. Usa outra maneira. Não, você pode usar bingo, você pode usar. É como eu estou dizendo, se você joga ou brinca de cartas sem apostar, não tem nenhum problema. Você vai no dominó sem apostar, você não tem nenhum problema. Você está usando a mente, você está se divertindo, está ali brincando com o outro, rindo. Quem ganhar paga uma prenda. Brincadeira. Faz uma imitação, contanto que não seja, não quebra a lei de Deus. Mas qualquer outra coisa desse sentido, irmãos, olha, o meio ordinário do cristão obter recursos é por meio de quê? Do trabalho. Do suor do teu rosto. Esse é o princípio de tudo. Do suor do teu rosto comerás. Qualquer coisa que vier depois disso, isso é um pecado contra o mandamento. Qual é o mandamento? Não furtarás. Você tira do outro, irmão, não tem jeito. Alguém ganha e alguém perde. Quem ganha está pegando do outro, é ladrão. E quem perde está desperdiçando o dinheiro, está desperdiçando seus recursos. Quer ver uma coisa, vim aqui à mente, quer ver uma coisa para o bingo? Eu disse, olha, quem quer doar, fazer doação de prêmio para quem ganhar o bingo? Aí o pessoal doa, pronto, você doou, ganhava. É doação. Existem 3 maneiras de você obter recursos. Bens, dinheiro. Primeiro, trabalhando. Segundo, por meio de ofertas. Alguém deu, doação. Terceiro, herança. Você herda. O trabalho a gente sabe, né? Ou trabalho braçal, ou trabalho mental, ou venda. Isso é trabalho. Fora disso, eu não conheço outro que você obtenha recursos que não atente contra o 8º mandamento. Vejam, irmãos, a importância da gente estudar a lei de Deus, né? Permitindo Deus, nos próximos estudos, nós vamos ver os versículos que vão fundamentar esse momento introdutório, digamos assim. Foi uma visão panorâmica, tá certo? Aí a gente vai ver de forma específica os versículos que vão direcionar, tá? E lembre-se, sim, uma coisa importante, esse bingo e essa rifa também estão relacionados àqueles com as boas intenções. Qual é? Fazer uma rifa para ajudar fulano que está doente. Não tem rifa para isso, né? Eu vou fazer uma rifa para contribuir com qualquer outra coisa, com uma entidade
com a igreja para vamos adquirir. A gente está precisando de qualquer outra coisa. A gente vai um púlpito, né? Já a gente está atrás. Aí, como é que a gente vai fazer? Rapaz, o nosso caixa não tem recurso. E a gente está precisando. O que é que a gente faz? Vamos fazer uma campanha, os irmãos vão fazer doações do bolso, do dinheiro. Vamos economizar e a gente faz o púlpito. Nada rifa, nada de bingo. Essas coisas são... Você está atribuindo e está contribuindo com o outro para ele doar, não pela causa em si, mas pensando no prêmio. Pensando no prêmio. Vou dar uma orientação para os irmãos. E quando alguém lhe oferece, eu não faço rifa, mas quando alguém lhe oferece uma rifa, o que é que você faz? Mas eu queria ajudar, a causa é boa. Como é que você faz? Dá o dinheiro e não pega o número da sorte. Não, essa causa é boa. O pessoal até se surpreende, particularmente comigo. Ele vem vender uma. Eu disse, não, me dê umas 2 ou 3, que a causa é boa. Quando ele vai dizer assim, não, pode ficar com o negócio aqui. O dinheiro eu quero doar porque eu acho que é legal isso daí. Mas você não vai pegar? Eu disse, não. Rapaz, isso. Não, esses números, não. Eu quero lhe ajudar. Você não está precisando? Então eu vou lhe ajudar. Bom, por que as igrejas fazem, irmãos? Por boa intenção, né? Estou dizendo que é má intenção. Muitas fazem. Muitas fizeram e muitas ainda hoje fazem. Mas, segundo, irmãos, o entendimento da lei de Deus, não é para fazer, não. Nós não temos nenhum exemplo bíblico. Nós já temos a lei, que é para a gente, a interpretação da lei é essa, é clara. E nós não temos nenhum exemplo bíblico para isso. Quando foi para construir o templo, foi feita uma convocação, que o pessoal doasse. E os irmãos sabem o resultado, qual foi. Certo? Deus ama ao que dá com alegria. E Deus nos abençoe, irmãos, nos conceda sabedoria para a gente honrar a sua lei, né? Não quebrar a sua lei. Vamos ficar de pé para a gente orar?